Boa noite. Dando início ao nosso seminário, onde vai ser abordado sobre hipersensibilidade, assunto esse que se encontra nos estudos da própria imunologia, orientado pelo nosso professor Johnson Kleber, né, da Faculdade de Integração do Sertão FIS, do curso de Nutrição terceiro período. Dando continuidade, os discentes da minha equipe que vão se apresentar, primeiramente por mim, Luiz Santos, Manuela de Souza Nascimento, Ravi de Costa e Cima, Riquelme Gustavo Medeiros de Moraes, Wellington de Barros Pereira, Wesleyane Souza Lima. Dando continuidade, mas o que vem a ser hipersensibilidade, né? O que é? Qual é o conceito? Bom, a hipersensibilidade, ela se refere a reações adversas excessivas, sendo prejudiciais, desconfortáveis e, às vezes, até fatais, produzidas pelo sistema imunológico normal. Ou seja, quando o indivíduo ele entra em contato com o antígeno e monta uma resposta imunológica contra ele está considerado como sensibilizado. Existem algumas situações que essa resposta imunológica ela vai acontecer de forma excessiva, como eu falei no começo, porque vai acontecer um controle adequado a essa resposta. E a hipersensibilidade, ela requer o estado de hipersensibilidade do próprio hospedeiro. Então, o sistema imune, ele começa a atacar tecidos do próprio organismo, né? Quando essa reação deveria ser benéfica, ela começa a acontecer de forma prejudicial ou até mesmo patológica, né? Que é do caso das doenças. É o que vai ser chamado de hipersensibilidade. Bom, de acordo com o mecanismo envolvido e o tempo de reação, as reações de sensibilidade podem ser divididas em 4 tipos. A classificação tipo 1, que é a imediata, a tipo 2, que é mediada por anticorpos, a tipo 3, que é mediada por imunocomplexos, e o tipo 4, que é mediada por células. Bom, frequentemente, uma determinada condição clínica, né, doença, pode envolver mais de um tipo dessas reações que provocam a hipersensibilidade. Nessa primeira foto, a gente consegue ver a questão da atopia, que se encontra na classificação tipo 1. Também temos embaixo a moça espirrando, um caso de uma pessoa com alergia nessa outra figura, com os pontinhos vermelhos. E a última figura tem a classificação tipo 4, que tem relacionado à esclerose múltipla. Mas, para saber se assim, com um melhor resumo, melhor explicação, os meus colegas vão explicar Sobre melhor. hipersensibilidade, do primeiro tipo de hipersensibilidade, que ela também pode ser chamada de reação imediata, que não é por acaso, que dentro de 15 a 30 minutos após a exposição ao alergeno, o organismo vai começar a desencadear uma reação aguda. E essa reação ela vai poder envolver olhos, pele, nasofaringe, tecidos broncopulmonares até o intestinal, indo desde pequenas inconveniências até a morte. Aí o primeiro contato é no alergeno, e com isso eles vão ser processados pelas apresentadoras de antígenos APCS e peptídeos apresentados aos linfócitos TCA+. E em seguida, esses linfócitos decorais para citocinas que estimulam os linfócitos B a produzir anticorpos ao alergeno. E o recém-produzido, ele vai ligar-se com a quantidade. E o segundo contato é quando a exposição subsequente, mesmo agindo, ocorrendo a reação cruzada com a ligada ao mastócitos e aos bactérias. Aí as células elas degranulam, liberando várias substâncias farmacologicamente ativas. Aí elas vão se encontram-se. E dentre essas substâncias, elas vão encontrar-se em mediadores pré-formados, que é a histamina, entre outras, e as mediadoras recém-formadas, a prostaglandinas, trienos, entre outros, quimiotáticos. Aí, são aguda e crônica, que no caso são as mastócitas, são os principais responsáveis pelo estômago
da fase aguda. Aí também é um potente mediador farmacológico e sobre a musculatura lisa, que é a dilatação do vaso e a ação do músculo liso, assim, mediadores inflamatórios clássicos. Aí aqui, as reações alérgicas mostra a reação, o tipo de alergeno, a porta de entrada da resposta. O alergeno principal vai ser o que pode causar o tese, aí a porta de entrada vai ser a inalação, que vai ocorrer com reação e o aumento da proteína do muco. Também é muito comum no fruto do mar, ovos, sólidos. A porta de entrada é oral, entre outros também. E o tratamento são anti-histamínicos, que eles vão bloquear os receptores de histamina e também a camomila. Ela vai inibir a degranulação do mastócito. Hipersensibilidade tipo 2. A hipersensibilidade tipo 2 é a hipersensibilidade mediada por anticorpos. Nesse tipo de reação, os anticorpos IgG e IgM são autoimunes e ligam a antígenos normalmente endógenos presentes na membrana celular. Esse tipo de reação ele desencadeia 3 principais mecanismos, que são a opsonização e fagocitose, a inflamação e as funções celulares. Bom, antes de dar início à explicação, aqui tem a definição, onde diz que doenças mediadas por anticorpos são produzidas por anticorpos que se ligam a antígenos em determinadas células ou em tecidos extracelulares, ou ainda por complexo antígeno-anticorpo que se formam na circulação e são depositadas nas paredes dos vasos. Bom, aqui nós temos a ativação do complemento e aqui nós temos o anticorpo. E esse anticorpo ele está interagindo com essa célula. E essa célula aqui é a célula do indivíduo, a célula hospedeira. Então, quando esse anticorpo ele interage com essa célula vai opsonizar. Então, ela vai interagindo com o fagócito. E esse fagócito vai fazer a citose dessa célula. Então, o destruimento dessa célula. Então, elas vão destruir essas células, o que é maléfico para a célula. Os exemplos de doença de hipersensibilidade é anemia hemolítica autoimune. Bom, nesse segundo exemplo aqui, se tem o processo de inflamação. Esses anticorpos aqui, que vão estar sendo liberados nos tecidos, eles vão acabar recrutando neutrófilos e macrófagos. Então, esses neutrófilos e macrófagos, eles vão interagir ou com esse anticorpo, ou então com proteínas, que vão ser produzidas pelo próprio complemento. Quando esses neutrófilos e esses macrófagos, anticorpos, ou com essas proteínas reumáticas, e essa ativação vai incluir enzimas lisosomais e espécies reativas de gênio que são liberadas e vão produzir uma inflamação e uma lesão tecidual. Então, essa ativação vai produzir inflamação. Um grande exemplo de uma doença associada. E aqui esse último exemplo, que são as funções celulares anormais, essas células aqui é a célula da tireoide, a célula epitelial da tireoide. E essa célula ele tem os receptores TSH. Esse receptor ele é de receptor TSH. E esse anticorpo aqui, ele entra em contato com esse receptor TSH. Porém, esse anticorpo aqui não é o anticorpo ideal para esse receptor da célula tireoide. Então, quando esse receptor entra em contato com esse receptor TSH, se tem produção do hormônio da tireoide. Porém, como esse receptor não é o receptor normal, aqui no caso tem mais tireoides sendo produzida. E por isso que é esse hormônio chamado de hipertireoidismo. Porque como é um anticorpo normal dela, vai acontecer que acaba produzindo mais anticorpos que a dela. Então, ele estimula o receptor e ele estimula esse receptor sendo ligante. Então, vai estar produzindo mais e mais hormônios da tireoide.
Já nesse outro exemplo aqui, se tem uma terminação nervosa e aqui é a acetilcolina. O objetivo é que essa acetilcolina interaja com o receptor do músculo chamado ACH. Então, esse ACH, o normal dele é que ele esteja interagindo com a acetilcolina para que faça a estimulação dos músculos e ele esteja. Só que quando esse anticorpo ele causa um bloqueio, ele não tem contato e possivelmente não manda as informações. Isso vai acontecer principalmente na paralisia muscular. E uma doença é a miastenia grave. Então, o anticorpo inibe a ligação do ligando ao receptor, bloqueando essa liberação de informação. Em resumo, há esses três mecanismos principais que fazem parte desse tipo de reação. Basicamente, a opsonização e fagocitose é que os anticorpos eles vão se ligar a antígeno da superfície celular, podendo opsonizar diretamente as células ou ativar o sistema complemento, resultando na produção de proteínas do complemento que opsonizam as células. E essas células opsonizadas são destruídas. Um exemplo de doença cidadã foi a anemia hemolítica autoimune. Já na inflamação, os anticorpos depositados nos tecidos, eles vão recrutar neutrófilos e macrófagos e que se ligam aos anticorpos ou às proteínas do complemento ligadas pelos receptores de Fc, de IgG e do complemento. O exemplo da doença citada foi a febre reumática. Já na inflamação, os anticorpos depositados nos tecidos, eles vão recrutar neutrófilos e macrófagos e que se ligam aos anticorpos ou às proteínas do complemento ligadas pelos receptores de Fc, de IgG e do complemento. O exemplo da doença citada foi a febre reumática. E por fim, nas funções celulares anormais, os anticorpos eles se ligam a receptores celulares normais ou outras proteínas e podem interferir nas funções desses receptores ou proteínas e causar doenças sem inflamação ou dano tecidual. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a hipersensibilidade do tipo 3, mediada por imunocomplexos. Assim como a hipersensibilidade do tipo 2, citada anteriormente, a do tipo 3 também é a presença de anticorpos, que é o IgM e o IgG. Porém, nesta, esses anticorpos eles vão se juntar com antígenos próprios e proteínas do sistema complemento para formar imunocomplexos. Esses imunocomplexos, né, são a junção de antígenos com anticorpos que vão ser formados normalmente no nosso corpo, porém, quando eles são produzidos em excesso, eles perdem sua eficiência e ficam depositados ali pelos tecidos, causando inflamação. Nesse caso, a inflamação ela vai ser ocasionada devido ao recrutamento de algumas células imunológicas, né? E vai depender onde está ocorrendo essa resposta imune, que geralmente acontece na parede dos vasos. Trago aqui duas imagens explicativas sobre como ocorre o processo, tanto de formação dos imunocomplexos, que está representado aí no gráfico da esquerda, quanto o processo de inflamação, que está representado na imagem. Mas, primeiramente, vamos entender o gráfico. Nele, nós vemos as etapas de lesão pró-inflamatória de forma experimental, onde temos a presença de antígenos livres na corrente sanguínea, que são capazes de formar complexos e vão sofrendo, assim que entrar no nosso organismo, vão sofrendo a ação de algumas células de defesa, né? Por isso que há sempre essa cadência. Então, devido à presença desses antígenos, a produção de anticorpos ela vai ser ativada e imediatamente eles vão ser lançados para o local onde esses antígenos estão presentes para formar os imunocomplexos. Até aí tudo bem, só que essa quantidade de imunocomplexos ela vai aumentando gradativamente, como a gente vê aí, devido à junção com esses antígenos, que vai ocasionando assim uma maior ativação, uma maior resposta
das proteínas do sistema complemento, que são elas, devido a essa grande resposta, e a gente vai entender mais na imagem da direita, que vão ocasionar essa lesão tecidual, essa inflamação, certo? Por isso que pode ver que ela atinge seu pico, proporcionalmente ao pico também dos imunocomplexos, da produção de imunocomplexos. Porém, isso não é contínuo. Ocorre essa decadência devido à ação justamente das células de defesa, que vão destruindo os antígenos, reduzindo assim a quantidade de imunocomplexos, que vai reduzindo também proporcionalmente a resposta das proteínas e cessando assim a lesão causada. Por fim, temos a produção, de anticorpos para um possível retorno desse antígeno. Se isso acontecer, haverá uma maior lesão causada devido à grande quantidade já presente de anticorpos, que vão proporcionar um maior número de imunocomplexos e ocasionar tudo que a gente acabou de falar. A imagem agora da direita, como falei, ela explica resumidamente como ocorre o processo de inflamação. Nela temos já os imunocomplexos, com os antígenos já agregados, recrutando algumas proteínas do sistema complemento, que são essas C3A, C4A, C5A. E essas proteínas, elas possuem algumas funções importantes. Dentre uma delas é a sinalização para os mastócitos realizarem o aumento da permeabilidade vascular, devido aos receptores de histaminas que estão presentes na parede dos vasos. Então, esses mastócitos, eles são acionados para justamente aumentar essa permeabilidade dos vasos sanguíneos, devido à histamina. E com o aumento dessa permeabilidade, os neutrófilos que estão ali nos vasos vão migrar para o meio extracelular, onde estão os imunocomplexos, proteínas e os mastócitos. Quando ocorre essa migração dos neutrófilos, eles entram em contato com um fragmento do sistema complemento, que a gente pode ver ali em cima, que é esse C3b, que vai ocasionar a liberação das enzimas líticas desses neutrófilos. Então, são exatamente essas enzimas que causam a inflamação neste local, onde elas estão dispostas, onde elas vão ser liberadas. Então, é basicamente assim que ocorre o processo de inflamação. Uma das doenças agora, que é causada por uma hipersensibilidade do tipo 3, é o lúpus eritematoso sistêmico, que ele apresenta problemas principalmente na pele, mas também nas articulações, nos pulmões, nos rins, no TGI e outros órgãos e tecidos. Não se sabe ao certo a real causa do lúpus, já que alguns medicamentos podem o acarretá-lo, mesmo sendo de forma temporária, até quando durar esse medicamento. A certeza que se tem é que os indivíduos portadores do lúpus, eles têm uma maior quantidade, um maior número de anticorpos do que qualquer outro indivíduo com qualquer outra doença. Então, esse maior número de anticorpos vai possibilitar uma maior formação de imunocomplexos. Por isso que o lúpus é classificado como hipersensibilidade do tipo 3. Temos ainda dois tipos de lúpus, que é o lúpus eritematoso cutâneo crônico, que afeta principalmente a pele nas áreas expostas ao sol, mas também pode chegar a afetar alguns órgãos e as articulações, e o lúpus eritematoso cutâneo subagudo, que ele vai afetar a pele mais em áreas disseminadas, não apenas naquelas áreas que são expostas ao sol, que vai apresentar erupções cutâneas que vão ressurgir e podem até piorar com a exposição à luz solar. E geralmente não se afeta os órgãos. Boa noite, pessoal. Vou dar continuidade falando sobre hipersensibilidade do tipo 4 ou hipersensibilidade do tipo tardia, certo? Falar um pouco sobre hipersensibilidade do tipo 4, ela tem sua principal função
sua principal função é as células, certo? E como principal função dela é os leucócitos T. Esses leucócitos T têm como função dois sinalizadores. Sinalizadores que são esses, o T1. O T1 é gama e o TH17, certo? O T1 gama, ele é principal função de recrutar macrófagos e o TH17 de recrutar neutrófagos, certo? Falando um pouco sobre o TCD8+, ele tem essa principal função de englobar células, como função de, como posso dizer, eliminar e causando inflamações. Vou falar sobre uma provável doença, que ela é tipo, a causadora dela, a diabetes do tipo 1. A diabetes do tipo 1, os leucócitos C junto com o TCD8+, eles vão fazer o quê? Vão causar as células pancreáticas, vão destruir essas células, aí por isso que o indivíduo vai deixar de produzir insulina, certo? Agora passando aqui. Aí, os antígenos em sítios inflamatórios. Como eu posso citar aqui uma doença nos sítios inflamatórios é a artrite reumatoide. O que vai acontecer? A TCD8+, ela vai lá na membrana, vai juntar com o TCD8/4, vai estimular um tipo de reação inflamatória naquele local do indivíduo que vai causar um tipo de doença que é nas doenças adjuntas, que é essa doença da artrite reumatoide. Eu posso até citar outras doenças que ela pode causar, que é a própria diabetes do tipo 1, artrite reumatoide, e entre outras, certo? A duração para descobrir esse tipo de doença são de 24 até 72 horas, certo? Por isso que ela é chamada de hipersensibilidade tardia também, certo? Passando aqui, eu vou falar sobre as comparações, certo? Entre as reações e hipersensibilidades. Vamos começar aqui falando sobre os anticorpos. Os anticorpos do tipo 1 é IgE, certo? Do tipo 2 e do tipo 3, eles são os mesmos, porque eles têm as mesmas funções. Do tipo 4 não tem. Por que não tem? Porque ele tem um antígeno próprio, certo? Os anticorpos dele é próprio, certo? Aí falando dos antígenos. Oxigênio. O oxigênio, ele pode ser próprio ou construído por extracelulares, entendeu? E superfície, a superfície, ele pode ser do tipo 2 e do tipo 3, certo? No tipo 4 é intracelular. No tempo de resposta desses mecanismos, tem de 15 a 30 minutos no primeiro. No segundo tem de 3 horas. No terceiro tem de 3 a 8 horas. E no quarto tem de 48 a 72 horas. Certo? Por isso que ela é chamada a hipersensibilidade do tipo tardia. Entendeu? Há alguns casos de doença como insulina tipo 1, muitos pacientes, eles retratam de ter a doença, mas não como posso falar, não tem o caso da doença mostrando. Ela vem aparecer com muito tempo depois. Por isso que ela é do tipo tardia, certo? Aí, aparência tecidual. Aparência tecidual do tipo de pele. Do tipo 1 é a alergia, a mais constante. Do tipo 2 é a lise e o lecrose, certo? Do tipo 3 é o eridema. Do tipo 3 e do tipo 4, o eridema. E o que é o eridema, velho? O eridema é aqui um tipo de inflamação que dá no tipo da pele, certo? E os mediadores? Mediadores do tipo 1 são anticorpos, no tipo 2 anticorpos, no tipo 3 anticorpos e no último, que é o quarto, são leucócitos T, certo? Muito obrigado aí, espero que todos tenham entendido. As primeiras doenças são asma e rinite alérgica. Ambas afetam as vias respiratórias e os pulmões. Falando da asma, os primeiros sintomas são a obstrução das vias aéreas, como mostra no slide, onde tem um pulmão saudável e um pulmão com asma, onde as vias respiratórias se obstruem e dificulta a passagem do ar. Ou seja, nos sintomas é falta de ar, aperto no peito e chiado, sensação de cansaço. Já no caso da rinite, a rinite alérgica, ela afeta também as vias aéreas,
só que tem outros sintomas envolvidos, como a secura na garganta, inflamação na garganta, como mostra a foto dos sintomas aí, um sistema respiratório saudável e outro sistema que apresenta rinite, onde as fossas nasais se apresentam inflamadas. E não só inflamam, como espirros, pode provocar espirros, porque querendo uma reação alérgica, no caso, um exemplo, se você tem alergia a um gato e tem uma reação alérgica, se você tem alergia a gato, ele vai começar a espirrar. E dor na garganta, falta de ar já é bem assim, envolvendo a maioria das doenças respiratórias, creio eu. Agora, já falando do tratamento dessas doenças, o tratamento da asma envolve, eu acho que todo mundo já está habituado a ver, que todo mundo que tem asma leva aquelas bombinhas na bolsa ou no bolso, que é a bombinha de alívio. Mas tem uma que é de manutenção, que vai fazer a manutenção do seu sistema respiratório, onde vai fazer a dilatação das vias aéreas e a manutenção dos seus pulmões. E também, não é obrigado, mas é recomendado que faça exercícios de oxigenoterapia, onde vai melhorar a respiração do indivíduo. Bom, já o tratamento da rinite também é bem parecido com o da asma, que envolve também exercício de oxigenoterapia e os de broncodilatador. Só que aí vem mais duas ferramentas que podem ser usadas aí, que é o antihistamínico, onde ele vai bloquear a histamina no corpo, sistema imunológico, onde ele vai evitar a reação alérgica. No caso é você ficar espirrando direto e pode provocar a inflamação da sua garganta. E tem também aqueles, né, o soro, que é o mais conhecido, que muita gente usa mais para alívio, não é para tratamento, é mais para alívio e tirar a secreção nasal. Agora vamos para a segunda doença, que é a anemia autoimune, que pode provocar diversos sintomas no corpo, onde tem fraqueza, muita gente relata fraqueza, sensação de desmaio, dor de cabeça, indisposição, sono, e tontura, falta de apetite, e alguns podem apresentar até palidez, porque pela falta de apetite não se alimentam corretamente. Já o tratamento, alguns medicamentos, que são os corticosteroides, e outros medicamentos imunossupressores, vai reduzir essa atividade da produção de anticorpos, onde vai evitar também que se acumule e ataque as células do corpo. Alguns chegam a ser tão críticos que podem fazer até cirurgia. Faz a retirada do baço para que evite dores, inchaços e até a perca do órgão dentro do seu corpo. Outra forma de tratamento, entre aspas, que é a transfusão de sangue, que não é bem, vamos dizer assim, não é bem uma forma de tratamento, é mais uma forma de alívio da dor do paciente, para que ele possa também, caso esteja com muita dor, suportá-la e até ter um pouco de alívio, digamos assim. Agora vamos para a terceira classificação de doenças, que é lúpus e doença do soro. O lúpus é uma doença inflamatória que é quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos e podem provocar sintomas, dores locais, musculares, febre, afeta o psicológico da pessoa, a pessoa pode ficar ansiosa, secura, úlceras e depressão, como eu já disse, que pode afetar o humor da pessoa, e muitas dores nas juntas e artríticas. Já os sintomas da doença do soro, vermelhidão na pele, bem parecido, vermelhidão na pele, dores nas juntas e uma febre, digamos assim, alta. Já passando aqui para o tratamento, envolve não só medicamentos. A doença do lúpus tem um tratamento que consiste na proteção também, usando camisetas com proteção de raios ultravioleta e da calça também com a mesma proteção. Como eu coloquei na foto, é o exemplo, é como se fossem camisa e calça térmica. Também é usado protetor solar, com um fator de 40 acima, e também o uso de medicamentos, como os corticoides, que ajudam na redução da inflamação e na recuperação dos tecidos. Que a lúpus, ela é uma doença que faz onde ela ataca os próprios tecidos. E o corticoide ajuda com essa reparação. Já a doença do soro, o tratamento consiste em histamina, que é o histamínico, antihistamínico, eu coloquei histamina só pelo exemplo,
ele bloqueia a ação da histamina e faz o bloqueio dessa reação alérgica. Também é usado algum tipo de analgésico, vou ter um exemplo do paracetamol, que um dos sintomas é febre e dores, e o paracetamol ajuda tanto em dor quanto em febre. E também o uso dos corticoides, como já foi falado no lúpus, também é usado na doença do soro. Partindo agora para a quarta classificação, vem a diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. A diabetes tipo 1 é caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue, onde desencadeia uma série de complicações no organismo, onde o açúcar provoca uma hiperglicemia no indivíduo, onde não tem ação da insulina. Pode surgir tanto na infância quanto na adolescência. Os sintomas são bem... muita gente que não tem conhecimento da área da saúde sabe que é muita sede, fome excessiva, muita vontade de ir ao banheiro, perda de peso, fraqueza. E alguns relatam até dor de cabeça forte porque provoca muita fome, né? Mesmo o indivíduo aí se alimentando regularmente, não com dieta saudável, comendo normal. Já os sintomas da esclerose múltipla, ela afeta praticamente o corpo todo, pois afeta o sistema nervoso, que é dores locais, tanto nos olhos quanto nas juntas, pode apresentar músculos rígidos, pode apresentar mudanças no humor, que é depressão, ansiedade, até na parte sexual do indivíduo afeta, pois pode provocar disfunção erétil. E o tratamento dessas doenças consiste no diabetes, muita gente pode até já saber que é o uso de insulina periodicamente no dia, que para ver o controle da glicose no sangue. Uma alimentação saudável e regrada, onde se tem que ter vamos dizer assim, uma assistência de um profissional da saúde, que somos nós, os nutricionistas. E é aconselhado também perca de peso e a prática de exercícios. Já no tratamento da esclerose múltipla, vem muito mais que medicamentos ou uma vida de dieta, pois pode passar até pela quimioterapia, que é onde vai ocorrer o ataque às células cancerígenas, que no caso a galera fala matar as células cancerígenas. E agride muito o corpo. É um processo que agride muito o corpo, mas tem que fazer. O uso de alguns medicamentos, que são imunossupressores, onde a gente já viu, são medicamentos que suprem a capacidade de produzir anticorpos, ou seja, eles têm a redução. E também tem o uso de corticoide, que, como já foi falado, ajuda na reparação dos tecidos e evita a inflamação.